Uma boa noite, queridos amigos e amigas. Estamos iniciando mais uma live gravada todas as quartas-feiras, às 19h30, aqui no meu perfil no Instagram, @FelipeFNazarete. E de algumas semanas, não sei se já fazem alguns meses para cá, estamos fazendo uma live simultânea junto aqui com o meu perfil no TikTok. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e a política. O cristão e a política, justamente nesse momento de tanta efervescência ideológica e que tem tomado determinados candidatos como possuindo um poder miraculoso, divino, de resolver problemas do país, e a fé tem sido utilizada, para não dizer deturpada, de modo demagógico e ideológico na direção de reforçar prerrogativas de determinados candidatos. E eu tenho já recebido muitas questões aqui no meu direct, no Instagram, e dentro da modalidade de trabalho que eu costumo exercer aqui nas redes, que é respondendo e aconselhando questões que me são enviadas. E eu tenho não só atendido no meu cotidiano de atendimento, terapêutico, como também recebido questões de pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que estão sendo até oprimidas, sofrendo pressões e restrições de natureza moral, direta ou indiretamente, vivenciando, inclusive, determinadas atmosferas de exclusão dentro da sua comunidade de fé. E é aqui que eu gostaria de poder trazer uma reflexão para a gente pensar e espalhar essa reflexão nesses tempos tão sombrios, patrocinados não por uma consciência sóbria, decorrente do Evangelho de Cristo Jesus, mas sim em função de uma paixão ideológico-política que tem se utilizado do expediente da Bíblia apenas como respaldo secundário, como um validador de suas próprias certezas e orientações, e é aí que mora o perigo. Meus amigos, agora recentemente, notícia de hoje, fresquinha, o jornal O Globo notifica uma resolução feita pela Convenção das Assembleias de Deus de São Paulo, liderada pelo pastor José Wellington Bezerra, criando uma proibição peremptória de que todos os seus líderes ou participantes dessa convenção estão terminantemente proibidos a pronunciar e a praticar qualquer tipo de atividade que esteja relacionado com a ideologia de esquerda, E nesse pronunciamento, ele acontece depois da presença do Bolsonaro num culto na igreja do pastor José Wellington Bezerra, de modo que esse recorte acontecido hoje, que na verdade teve o seu pronunciamento hoje, mas já veio tramitando, desde o final de semana, é uma das articulações políticas do presente candidato na direção de cooptar, o público evangélico. Então ele está se reunindo com uma gama muito grande de pastores, e obviamente que ali são estabelecidas tratativas de favorecimento para a instituição no que diz respeito a encaminhamentos jurídicos, anulação de dívidas
e tudo aquilo que favoreça a atuação da instituição, que como tal, por lei, já possui inúmeros benefícios, mas mesmo assim, para além desses benefícios, ainda se arvoram muitas atividades paralelas e extensivas à religião propriamente dito, à configuração religiosa da atividade, e porque tem funcionários, e porque tem setores de venda e de comércio, e tudo isso daí acaba incidindo em determinados enquadramentos tributários, mas com o beneplácito do governo federal e o alinhamento com o poder político, obviamente tudo isso pode ser atenuado e negociado se for garantido, né, que essas igrejas trabalharão na direção de favorecer o candidato em questão. O nome disso, meus amigos e amigas, é política, mas não necessariamente ser cristão. Recentemente, na esteira dessa situação, no estado de Goiânia, um rapaz cadeirante foi beber água e, chegando lá, havia um policial que, observando e sabendo que ele tinha uma origem e cunho petista, ele e a família dele, o rapaz joga a água que estava na boca no rosto dele, saca a arma e dá um tiro nele, né? E isso acontece, segundo o rapaz que sofreu essa violência, porque esse policial tinha a ciência que a família dele era petista, embora ele relate que nem todos eram petistas, alguns votavam no Ciro, ele particularmente era petista, mas havia uma diversidade, inclusive até de bolsonaristas dentro da família dele. Mas o que acontece no meio de toda essa situação é justamente a lógica da mentalidade ideológica. Inclusive, era parte disso que eu estava conversando num pequeno vídeo que eu gravei hoje, respondendo a uma questão que me foi enviada dessa natureza. Qual é a lógica ideológica? A lógica ideológica, ela trabalha por absolutos e generalizações. Absolutos e generalizações do tipo: quem vota no candidato de direita, então ele é contra os pobres, ele é contra os miseráveis e ele é contra os desfavorecidos. Isso é uma asseveração peremptória, absolutista, generalizante, mas é assim que funciona a lógica da ideologia. Ao mesmo tempo, é de se pensar que quem vota no candidato de direita está sendo a favor da corrupção, está sendo contra a família e está sendo contra Deus, né? Essa é a proposição absolutista generalizante da operacionalidade da ideologia. E a mentalidade das pessoas estão muito ideologizadas, inclusive, sobretudo, dentro das igrejas evangélicas. Dentro das igrejas evangélicas assumiu-se uma concepção, um pressuposto, e que trabalha acerca de uma ideia absolutista generalizante que votar no candidato de uma dada direção significa você se alinhar com as forças das trevas, dizendo especificamente o candidato da esquerda, né? Significa você se alinhar com os candidatos das trevas. Inclusive, eu participo de um grupo, né, eminentemente bolsonarista, e estavam até designando Lula como sendo o mago negro, né, dentro da esfera do misticismo, né?
E trabalhando nessa direção, alinhando com inúmeras questões como o Foro de São Paulo, a ordem mundial e toda a articulação por trás das cortinas dos bastidores e que vai viabilizar a vinda do anticristo, né? Portanto, essas concepções generalizantes, absolutistas, que trabalham com pressupostos, né, baseados em leituras conspiratórias que permeiam muito mais a imaginação do que o fato, levam as pessoas a moldarem o seu estado de ânimo na interação com outras. Ao mesmo tempo, quem também olha, por exemplo, para o candidato Bolsonaro e, por uma análise política, pensa em votar nele, por ele ser uma contrapartida a tudo quanto o PT já fez com o país, né? Até porque o PT ele não está começando do nada, né? Ele já teve uma história, e uma história marcada, né, por inúmeros acidentes, incidentes e catástrofes, né? No entanto, ele acaba sendo associado como insensível, como não amoroso, como desconectado da sensibilidade e da consciência para com a dor e o sofrimento do próximo. Portanto, essas absolutizações e generalizações funcionam como pressuposto interpretativo no olhar das pessoas e, sendo corroborado e confirmado pela sua própria liderança, isso vai constituindo uma animosidade. E a animosidade que sai da esfera do indivíduo e passa a pertencer ao coletivo, então surge aí a passionalidade. E a passionalidade, ela tem a característica de natureza psicológica de cegar a sensatez, de colocar em suspenso a perícia fina do discernimento, que confere ao sujeito uma propriedade de uma leitura mais isenta e adequada da realidade. Você quer parar para, de repente, ver, né, como que a passionalidade no âmbito coletivo funciona, né? A passionalidade no âmbito coletivo você pode ver bem retratado no esquema de torcidas, por exemplo. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade ou de participar ou de interagir com pessoas que participam ativamente, né, de torcidas organizadas. O que você vê lá é justamente pessoas, a princípio, ajuizadas, de bom senso, trabalhadoras, para todos os efeitos e acima de todas as hipóteses, pessoas que jamais poderiam ser configuradas como sendo animalizadas ou primitivas, mas elas chegando lá no jogo e se juntando com aquela energia, aquela atmosfera e aquele coletivo, dependendo do modo como aquela efervescência vai acontecendo, não foram poucas as vezes que nós assistimos sendo noticiado nas nossas televisões um sujeito que pegou uma tora de madeira e espancou a cabeça de um sujeito. E aí vão lá entrevistar todos os conhecidos dessa pessoa e todos eles se mostram impressionados, né, com o ocorrido, jamais imaginando que aquele sujeito fosse capaz de cometer aquilo. Mas o que aconteceu ali? O que aconteceu ali foi apenas uma passionalidade ensurdecedora e cegadora, que cega, que obscurece a visão e que tirou da pessoa o seu senso de discernimento e a prerrogativa da consciência e colocou ela completamente à mercê de forças e fluxos inconscientes que passam a absorver e mimetizar o clima do ambiente.
E se tá todo mundo furioso, então ele fica furioso. Se tá todo mundo exaltado e sobressaltado, ele fica sobressaltado. E aí, meus amigos, todas aquelas frustrações mal resolvidas, todas aquelas revoltas não resolvidas, todos aqueles procedimentos, aquelas realidades truncadas e complexadas do lado de dentro, nessas horas sai tudo para fora. E o sujeito extravasa naquele elemento que está ali sendo vitimado pelo fato de estar sendo objetificado como o inimigo, como o demônio, como sendo aquele que precisa ser eliminado. Então ele não percebe, mas ele extravasa todas as amarguras e os complexos não resolvidos dele naquela direção, como se ele estivesse crucificando e anulando todos os seus problemas no sujeito em que ele está batendo. Isso daqui eu estou apenas transcrevendo as entrelinhas, as linhas de fundo, de natureza psicológica, da passionalidade que cega e ensurdece e que suspende o juízo das pessoas quando elas se tornam mergulhadas e afogadas pela atmosfera do coletivo, onde pessoas de um comportamento normal e ordeiro no seu cotidiano rotineiro, quando entram dentro desse tipo de atmosfera, se transformam numa versão que poucos reconhecem. Portanto, é essa natureza de engrenagem, de natureza psicológica que eu vejo hoje acontecendo dentro de muitas igrejas, onde, conduzidas pelos pressupostos ideológicos, generalizantes e absolutistas, pegando determinadas proposições e generalizando sem levar em consideração matizes e tomando blocos interpretativos como se eles fossem um fim em si mesmos e insuflando isso nas suas comunidades. Ora, todos aqueles que estão ali dentro, vendo os seus líderes, as cabeças pensantes, os influenciadores, aqueles que detêm a voz e o poder de fala, induzindo e incentivando esse tipo de mentalidade, o nome do político que está sendo execrado não precisa nem estar sendo citado. E o nome do político que está sendo enaltecido também não precisa ser citado. Mas não sendo ninguém ali inserido no contexto, alienado do período histórico em que está inserido, fica tudo muito óbvio, de modo que a dinâmica prática que é deflagrada é a seguinte: quem pensa conforme a esquerda se silencia, e quem pensa e está alinhado com as propostas de direita ganha uma vantagem e uma predominância moral, que levam eles a terem uma ousadia não só de conversar de maneira aberta, mas também de apontar o dedo e de interpelar quem pense de maneira contrária. Inclusive, estamos o quê? Quarta-feira, ontem, eu tive uma solicitação de uma pessoa muito querida e que já tinha feito terapia comigo, e ele pediu novamente para poder conversar, e acabou que calhou de abrir um horário vago e eu me disponibilizei a conversar com ele naquele horário. E quando a gente começou a conversar, ele é até uma pessoa, né, de porte e de conjuntura e compleição firme, né? Ele começou a chorar e se sentindo até confuso com relação às sensações e sentimentos que estavam presentes, porque quando ele se pronunciou num dado almoço de família, onde todos eram evangélicos, que ele votaria no Lula,
imediatamente se estabeleceu um clima onde 2 ou 3, e essa família era principalmente integrantes familiares da esposa dele, né? Então tiveram aqueles que se levantaram e começaram a relativizá-lo com uma animosidade que levou ele, inclusive, a perceber que a questão que estava em jogo não era sequer uma questão de natureza racional, dialógica, que pudesse ser conversada e debatida entre duas pessoas que carregam opiniões divergentes. Havia uma passionalidade e na fala havia uma presunção de superioridade e que transmitia para ele a impressão de que, por ele acreditar no que ele acreditava, ele tinha uma fé mais precária, um conhecimento mais reduzido ou uma maturidade cristã mais deficitária. Né? E então, tudo isso, obviamente, não falado, ele não foi xingado, mas a energia, o rosto, o semblante, ou seja, todo o espectro de características que são produzidas na linguagem e que comunicam uma mensagem efetiva, estavam ali presentes, indicando que ele, pensando do modo como ele pensava, ele era, no mínimo, uma persona non grata naquele almoço. E o mesmo aconteceu quando depois, em seguida, creio que uns 2 dias depois, dentro de um grupo da sua própria comunidade religiosa, onde ele interagia e interage com muitas pessoas, ele posta, então, uma mensagem, né, relativizando, né, algumas colocações e proposições, né, da direita e que favorecem o atual governo. Imediatamente ele é novamente interpelado e com colocações assintosas e peremptórias que, no seu conjunto, também carregam aquela mensagem que te relativizam como pessoa e como um ser pensante, pelo simples fato de você se expressar daquela forma. Agora, precisamos ser justos e honestos. Eu estou aqui citando isso como tendo acontecido com alguém que, defendendo a esquerda, sofreu esse tipo de pressão de quem está apoiando a direita. Mas essa é uma via de mão dupla, porque eu também já vi pessoas dentro de grupos de predominância de esquerda serem direta ou indiretamente desqualificada e moralmente diminuídas pelo modo como ela vê e se posiciona. Portanto, o coletivo, ele está carregando nesse momento forças e pesos que estão acachapando e exercendo pressão sobre os indivíduos. E a individualidade, ela está sendo perseguida, e as redes sociais, pelo fato de conectarem as pessoas com mais facilidade, ela acaba formando grupos e conjunturas que favorecem a opressão sobre o indivíduo. E essa perseguição direta e indireta que está em todo esse contexto que eu estou comentando, gerando a tal polarização, que é aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. A polarização. E a polarização, consequentemente, tem produzido uma idealização fetichista, supersticiosa e imaginária de ambos os candidatos, né? Onde pessoas, no afã de defender, pelo modo como elas se exacerbam na defesa da sua própria posição e direcionamento, elas perdem tanto a linha e elas vão perdendo tanto as estribeiras que, consciente ou inconscientemente, elas precisam ficar cada vez mais quedadas a abraçar qualquer tipo de explicação ou justificativa que apontem para uma explicação extremamente absurda e escalafobética
para que a pessoa tenha justificado a maneira extremista como ela tem defendido aquela posição. Inclusive, eu mesmo fui testemunha e creio que vocês não estão, vivendo em outro planeta, senão aqui no Brasil. Penso, inclusive, que ainda que tenham pessoas que estejam me assistindo aqui de fora do Brasil, se der mole, já até conseguiram ver esse tipo de reação e de expressão, porque hoje estamos tão interconectados que nem o oceano já faz mais fronteira, de maneira a diminuir a intensidade pelo modo como o coletivo tem reagido de modo uniforme. Enfim, no domingo, o Bolsonaro começou a capitanear, a sair na dianteira, da apuração dos votos, mas já chegando depois dos 60% dos votos, o candidato Lula começa então a ultrapassar estatisticamente o Bolsonaro. E naquilo em que começou a prevalecer os votos na direção do Lula em detrimento do Bolsonaro, eu tive uma vizinha minha aqui que perdeu as estribeiras. Meu Deus do céu, ela foi para a janela, começou a gritar, xingar, chamar todo mundo de burro, e sacudia coisas na varanda. E aqui, como eu moro, existem vários prédios aqui, e tem um prédio justamente de frente para o prédio dela, e aí as pessoas vendo e ouvindo, outras até a favor do candidato Lula começaram a brincar e a cantar musiquinhas. Lula, ladrão, roubou meu coração. Nossa, foi aí que ela inclusive começou a jogar coisas dentro de casa, jogando no chão, fazendo... Eu fui aqui no meu terraço, nem acendi a luz para não chamar a atenção e fiquei olhando dali do meu terraço aquela situação e vendo essa passionalidade que cega. E ela ali da janela dizendo: vocês vão morrer na míngua, vocês vão padecer. Que passionalidade é essa, Se eu for trazer a abordagem junguiana da psicologia para a gente analisar, conforme eu já fiz algumas vezes, a gente vai dizer que está havendo, ou já aconteceu, principalmente de 2018 para cá, mas um pouco antes, o deslocamento da imago Dei, da vivência religiosa para a área política. O que é a imago Dei? Imago Dei é um termo em latim que significa imagem de Deus. Na compreensão de Jung, em termos psicológicos, não é possível ninguém ser ateu. Em termos intelectuais, é claro que sim. Porque em termos intelectuais você pode prescindir da ideia de Deus, mas psicologicamente, do ponto de vista psicoanímico afetivo, não tem possibilidade de existir ateus, porque por mais que você possa intelectualmente prescindir, colocar de lado a ideia de Deus, psicologicamente você vai estar sempre divinizando alguma coisa. Então você pode ter pessoas que são ateias em relação a uma ideia filosófica de Deus, mas elas divinizam a família dela, elas divinizam o carro delas, elas divinizam o dinheiro delas. E aí vem a pergunta: Felipe, como eu saberia que a pessoa está tendo uma relação de divinização com alguém ou alguma coisa? Quando ela defende aquilo com uma passionalidade e que você vê essa pessoa disposta a romper laços, romper vínculos, romper a própria sanidade, romper a vida
não só a sua, mas como a do outro, ou seja, a divinização de algo ou de alguém leva essa pessoa a uma passionalidade tal, onde comportamentos extremistas, exagerados e radicalistas passam a caracterizar o comportamento dela, mesmo que ela esteja contra o sentido da vida e da saúde do outro e, sobretudo, de si mesma. E é o que a gente tem observado. Uma passionalidade de defesa de candidatos políticos e que, sob os pretextos mais fantasiosos, supersticiosos e imaginários, porque se a gente for parar para ver a quantidade de fake news, agora há pouco tempo, já estão aí colocando a figura do Bolsonaro numa montagem, né, de uma fotografia dele com um grupo de maçônicos, né? Ao mesmo tempo, um dado rapaz aí, auto-intitulado satanista, teve um vídeo seu maquiavelicamente formatado e recortado e divulgado como se ele estivesse falando a favor do candidato Lula. E então essa guerra de fake news vai pegando vídeos e editando falas e colocando personagens, cada qual tanto para enaltecer e divinizar o seu próprio candidato, quanto para conspurcar e demonizar o candidato oposto. E nisso a gente foge da esfera meramente racional, que é a única que poderia produzir ponderações mais equilibradas e aproximadas da realidade, conforme eu disse num pequeno vídeo que eu gravei também anteriormente falando sobre política, onde eu recomendei, quando você for votar, leve em consideração o panorama político, a taxa de desemprego, a inflação, a saúde, a educação, as questões referentes à gestão e à política como um todo. No entanto, né, o acirramento produzido por essa passionalidade que se alimenta da linguagem ideologizada, que por conseguinte trabalha de modo absolutista e generalista. Quem é então desse grupo, então está certo. Quem é daquele grupo, então está errado. Tudo isso está levando uma série de divisões, de guerras e de mortes para dentro dos ambientes de lares e agora, sobretudo, de igrejas, que era de onde a gente deveria minimamente esperar um equilíbrio, uma ponderação, uma abertura para que a diferença pudesse se estabelecer, mas com determinados alinhamentos ideológicos está se traçando a linha daqueles que estão do lado de Deus e daqueles que estão dando instrumento e material para o diabo prevalecer. Sim, estamos incorrendo dentro de um maniqueísmo. Já ouviram falar do maniqueísmo? Um movimento, né, idealizado e criado por Maniqueu, um personagem que surge na antiga Pérsia e que produz uma concepção binária da realidade espiritual, ascendendo o poder e a influência de Satanás e do mal ao mesmo patamar de equivalência do poder de Deus e do bem. Então, formando aí uma dicotomia, travando a leitura da história e da espiritualidade como uma luta e uma guerra do bem contra o mal. E nessa proposição de equivalência, qual é a consequência? Ora, são pessoas absolutamente amedrontadas com o fato de que se elas pisarem fora da linha, elas estarão dando material para que o mal vença o bem. E com esse medo misturado, inclusive com uma neurose culposa, porque
Não basta você estar dando material para que o mal vença o bem, o que em si já seria uma tragédia, mas também leva-se em consideração ao fato de que, puxa, você foi o responsável por isso. Ou seja, o bem perdeu porque você deu mole. Então, um imbróglio formado pela conjunção entre o medo de ser desmantelado pelo mal e a culpa de ser responsabilizado por quem deu material para o mal vencer o bem, sequestrados por esses sentimentos, muitas pessoas estão desfazendo e corroendo as suas bases defensivas e se entregando para essa passionalidade existente no coletivo que funciona por essa mentalidade ideologizada e cujo produto final, na visão de mundo das pessoas e dos indivíduos, é a produção desse maniqueísmo, que é essa interpretação, diga-se de passagem, distorcida, equivocada e que pressupõe um peso de equivalência entre bem e o mal, como se os seres humanos, nós aqui, como determinantes dessa luta e responsáveis exclusivos nessa batalha, sob pena de, se você não tomar a decisão certa, vai recair sobre a sua cabeça o sangue de toda a tragédia que seja originada desse equívoco. Meu Deus! Para dizer a verdade, a religião, ela sempre foi mestre em produzir algum nível de maniqueísmo, né? Até porque uma pessoa em quem eu noto muito mais a presença de uma religiosidade do que de uma espiritualidade, frequentemente eu me deparo com algum nível de maniqueísmo na cosmovisão dela. Agora, por que eu digo que o maniqueísmo é uma perspectiva distorcida? Porque, meu Deus, tudo existe em Deus. Tudo. Até o diabo. O dia que Deus entrar em guerra com alguma coisa, acabou. Tudo o que existe. Se Deus piscar, a gente pulveriza, gente. Deus não está em guerra com ninguém. Imagina Deus em guerra com alguém. Mas aí é óbvio, os religiosos, eles vão vir aqui, vão me citar inúmeras passagens do Antigo Testamento, onde são feitas colocações e como o Senhor dos Exércitos e atribuições que designam Deus como sendo um ente que batalha e que guerreia. Elas só não levam em consideração que todos esses escritos partem de um tempo e de uma época cujo patamar de consciência era altamente limitado no que diz respeito à caminhada de progressão do desenvolvimento da consciência e da espiritualidade do povo de Israel e, por que não, da humanidade. Porque no que diz respeito ao advento do Cristo, e que era e é a imagem de Deus, nele subsistindo todas as coisas e tendo sido todas as coisas criadas por intermédio dele, com o advento de Cristo, o único que viu o Pai, e isso quem fala não sou eu, João relata isso no início do seu evangelho, o único que viu o Pai e o revelou. Portanto, Jesus traz uma realidade de Deus que comunica tudo, menos um Deus em guerra. Pelo contrário, aquele que era a sua semelhança e que viveu de modo tal a apenas reproduzir e viver conforme ele viu o Pai fazer, inclusive dizendo, eu e o Pai somos um,
esse mesmo que tornou o Pai conhecido para nós, foi designado como príncipe da paz. E isso para mim faz todo um sentido, porque se Deus tem toda essa predominância e ele é o criador de absolutamente todas as coisas, meu Deus, um Deus desse em guerra, sobra alguma coisa para o mal? É óbvio que não. O mal existe nele, haja visto o próprio comportamento de Jesus. Aonde Jesus chegava, o mal batia em retirada. Batia em retirada. Não tinha nenhum mal ali que ficava. Era já, se a presença do mal, no que diz respeito ao indicativo de uma entidade com consciência de si, presente possuindo uma vida cativa, era Jesus passar e essa entidade sentir a vibração e o luzeiro que Jesus produzia no mundo espiritual. Era já o sujeito estribuchando e dizendo: o que você veio fazer aqui? Porque veio nos atormentar? Era essa, tá lá, vocês não leem o Evangelho? Tá lá, só pegar de Mateus a João. Você vai ver a reação do mal diante de Deus, do Deus encarnado passeando na terra, como que o mal correspondia, e a atitude do mal com a passagem do Deus encarnado. Portanto, ali está o reflexo que, de fato, Deus ele não está em guerra com ninguém. Porque, como diz, né, o apóstolo, né, Tiago, o diabo não só crê em Deus, mas treme. Treme. O mal tem uma noção, inclusive muito mais reverente do que nós humanos, e que acabamos nos entregando a esse maniqueísmo de atribuir ao mal o mesmo potencial nocivo e de atuação do que o bem, como se Deus precisasse da gente. Meu Deus do céu! É de uma presunção infantil. Chega a ser. E a única coisa que nos leva a essa arrogância infantil de nos acreditarmos os braços de Deus na terra, sem os quais Deus fica manco, sem os quais Deus fica aleijado, uma baboseira infantiloide dessa só pode ser vivida e acreditada com pessoas mergulhadas numa passionalidade patrocinada por uma mentalidade ideologizada, que é o que tem tomado conta de boa parte das igrejas. Ora, isso me leva a olhar o tempo de hoje como um tempo grave. Sem dúvidas, é um tempo grave. Agora, é um tempo grave em termos daquilo que a gente pode resolver de modo racional, né? Nós temos problemas no nosso país, nós temos questões, nós temos setores hiper privilegiados e setores hiper desprivilegiados, né? E é isso que a gente tem que tentar atentar e fazer a escolha mais aproximada do menos ruim. Porque o modo como eu vejo tanto políticos quanto suas respectivas ideologias sendo defendidas é como se a gente tivesse o paraíso na Terra, né? Para imaginar, olha, eu vou dizer para vocês, do ponto de vista de um cidadão com a consciência política e histórica que eu tenho, eu digo para vocês, eu seria um homem feliz se eu tivesse essa plenitude que eu vejo em boa parte aí
das pessoas, nos grupos que eu entro, de vou lá votar com toda certeza, vou lá votar, certo? Eu vou sim votar com a minha consciência diante de Deus em paz. Disso vocês podem ter certeza. Não haverá olhar ou perspectiva ou condenação ou leitura ou pressuposição de quem quer que seja acerca da minha índole, da minha fé, da minha consciência, da minha espiritualidade, que vá fazer alguma cosquinha na minha relação com Deus e na minha vivência com Ele, que, como diz Romanos capítulo 8, é algo confirmado não pela consideração dos que me observam, mas sim por uma confirmação do Espírito no meu espírito, e isso vivido pela fé. E essa glória ninguém me tira. E é nisso que eu procuro exercitar a minha firmeza, de modo que, ainda que eu me veja sozinho num mundo que pense diferente de mim, se essa conexão estabelecer para mim uma direção de paz, é nessa direção que eu vou, ainda que sob vaias ou até espancamento. Eu peço a Deus que me aperfeiçoe nessa direção. Então, no que diz respeito à paz, eu vou em paz, com a minha consciência diante de Deus. Agora, se você disser que eu vou feliz, pleno, como, meu Deus, se eu tivesse, votando no advento da Nova Jerusalém, se o governo, que eu creio que seja o mal menor, assumir o poder. Mas de maneira nenhuma. Mas de maneira nenhuma. Mas o modo como eu vejo as pessoas se devorando entre si, se esgrimando, se ofendendo, se rotulando, se espancando entre si, é como se a proposição existente estivesse exatamente numa ótica maniqueísta, do estabelecimento do inferno ou do advento da Nova Jerusalém. Aqui entre nós, meu Deus, é também de uma ingenuidade infantil extraordinária. E aí é que eu digo, eu seria muito feliz se eu tivesse um governo, até mesmo no primeiro turno, onde eu ainda tinha uma diversidade um pouco maior de candidatos, onde tudo que eu queria seria sair dessa polarização política que se formou, tanto que no primeiro turno eu votei na Simone Tebet, por ter um discurso muito mais conciliador e de carregar uma imagem e transmitir uma ideia muito mais pacificadora do ponto de vista das polarizações que se formaram. Eu votei nela, mas ainda assim eu não votei com esse ar de plenitude. Ninguém me assistiu aí entrando de carrinho por trás, suspendendo, vindo com vassourada, dizendo que ou é ela ou não é ninguém. Pelo contrário, tiveram aspectos delas que me chamaram a atenção, e que então me levaram a entender que ela poderia ser um remédio um pouco mais apropriado face ao cenário que se estabeleceu. Agora estamos aí diante do segundo turno, onde não tem opção, são só 2 candidatos, inclusive candidatos que eu não escolhi. Eles são produtos desse coletivo adoecido que se bipolarizou e adoeceu. E aí é o que a gente tem para escolher, e eu vou escolher, eu já escolhi, inclusive comuniquei nas minhas redes, perdi seguidor pra caramba, e os seguidores, interessante, eles colocam o seguinte, estou decepcionado com você, Felipe. Puxa, você fala bem, Felipe, você me edificava tanto, mas eu estou decepcionado com você, estou deixando de seguir. Eles ainda querem deixar um recado, assim, sabe? Um recado triste, Porque o meu posicionamento de natureza política, ao ver deles, vai implantar o inferno na Terra, você entendeu? Ou eu sou apenas um ente
maquiavélico, disfarçado, utilizado pelo capiroto para, com voz mansa e acolhedora, ludibriar os incautos na direção das trevas. É esse tipo, né, de mentalidade que as pessoas já não discernem frutos. Elas já perdem a sensibilidade para os frutos que, inclusive, foi o indicativo ensinado por Jesus. Aqui, ó, por exemplo, eu já estou vendo aqui uma expressão no Instagram aqui de uma querida que, até para preservar, eu não vou citar o nome, mas quem está aqui no Instagram, perguntando: você é Lula? E uma imagenzinha de vômito, né? Inclusive é com esse tipo de imagem que muitas pessoas se mostrando desgostosas do meu posicionamento político, colocam essa imagem do vômito. Você imagina, essa senhora agora, ela está vomitando. Agora você, Felipe, se tornou uma persona não grata. Agora você... E aí, inclusive, vem essa colocação: você é Lula. Né? E aí eu fico já sob esse rótulo generalizante. Se ela estava há 5 minutos atrás concordando com o que eu estou dizendo, agora tudo isso passa pela cegueira interpretativa desses conteúdos polarizados, generalizantes e absolutistas, e por causa disso, possivelmente ela está indo agora lá e deixando de me seguir. Porque é assim que as pessoas estão fazendo o tempo todo. E elas já não conseguem ver amor, paz, longanimidade, benignidade, equilíbrio, mansidão, domínio próprio, que foi o que Paulo notificou serem os frutos do Espírito. Serem os frutos do Espírito, né? E é em cima desse panorama, dessa perspectiva, dessa lente interpretativa, que eu me utilizo para poder ler e interpretar, muito embora ambos os candidatos possuem comportamentos históricos e perfis altamente relativizáveis, e vocês não vão me ver aqui defendendo, levantando bandeira, fazendo apologia de maneira alguma, até porque eu não quero subestimar inteligências que, não estando, né, contaminadas pela passionalidade ideológica, porque nós estamos vivendo em momentos do The Walking Dead. Já viram essa série, The Walking Dead? São pessoas que estão sendo contaminadas por essa passionalidade ideológica e aí elas viram zumbi. Você é Lula? Você é Bolsonaro? E aí o outro já fica na sua totalidade estereotipado por esse significante. E ela já se faz cega a qualquer outro aspecto que aquela pessoa tenha. E que de repente coloque ela alinhada com o significado da vida e do evangelho. E aí nós nos entregamos a um maniqueísmo de natureza prático-existencial, só que agora não mais conduzidos e perpetrados pelas filosofias de Maniqueu, mas sim conduzidas e realizadas pela efervescência política desse momento, onde a imago Dei, né, conforme a teoria de Jung, ela se desloca da religião e ela vai para a política. E a fé das pessoas em Deus passa a ficar dividida e fracionada com ideologias políticas e trabalhando com uma intensidade, como se votar num candidato A, isso representasse o advento dos céus na terra, e se votar no candidato B é abrir as portas do abismo para o inferno dominar as pessoas, né? E nesse tipo de polarização estão sobrevivendo poucos cristãos. Poucos cristãos, né? E aí tem até aqui a colocação da querida: não vou deixar de seguir, pois só fiz uma pergunta, não uma afirmação. Ok.
Então, querida, vamos lá. Eu vou votar em Lula. Vou, nesse segundo turno. Sei que isso te decepciona e provoca um desgosto tremendo. Mas, na minha perspectiva, né, inclusive pelo que está, sobretudo, acontecendo dentro das igrejas, no meio cristão, toda essa coerção e a aproximação da religião com o poder temporal político, tudo isso é muito complicado e tem aí a história e os países para se observar. Como, por exemplo, o Irã, que inclusive está lá nos seus protestos, a panela de pressão explodindo, né, por conta da coerção da religião macumunada com o poder político, controlando e arbitrando o comportamento dos indivíduos. Eu tenho muitas questões com relação ao Lula, inclusive no que diz respeito às eleições de 2018. Eu, no primeiro turno, votei na Marina Silva como uma alternativa de fugir, não só de mudar, de fazer a mudança, né, com relação à condução do PT no poder, mas também de fugir da polarização que já estava muito acentuada. E no segundo turno, quando foi Bolsonaro e Haddad, né, para o pleito, eu anulei o meu voto, porque para mim ali o Brasil já tinha perdido. A direção que ele fosse, ele já tinha perdido, porque alguns ainda poderiam duvidar do que o Bolsonaro poderia fazer. Eu, particularmente, não duvidei. Eu não duvidei e, para mim, eu não preciso ser profeta, que a polaridade apenas se acentuou justamente por conta do tipo de governo que ele fez. E que, em muitos aspectos, para mim, agora falando como um cidadão, deixou a desejar. Na pandemia, pelo modo como conduziu a pandemia, pelo modo excessivamente ideológico, como ele foi conduzindo determinados aspectos e desprivilegiando minorias como mulheres, como homossexuais, como questões sensíveis e que foram hipermoralizadas, inclusive pela religião, criando uma passionalidade altamente impositiva e não permitindo as pessoas conversarem, por exemplo, sobre a legalização e não a liberação do aborto. E aqui agora pronto, eu já vou perder outros 1000 seguidores, porque esse é um tema tabu. E eu quero já afirmar que eu sou contra o aborto, mas eu me permito conversar sobre esse tema, sobretudo incentivo que isso seja discutido a nível de saúde pública, porque isso carrega nuances e aspectos que precisam ser levados em consideração, e eu tenho uma ou duas lives aí gravadas, tá lá no meu canal, no YouTube, conversando e tentando esclarecer isso, porque a gente vai se sentindo ultimamente no meio de um matagal alto e tentando, meu Deus, vamos tentar aqui uma conversa racional, ponderada sobre o tema, né? Mas que agora tem sido, né, categoricamente rechaçado. Né? E a quantidade de seguidores que eu estou perdendo por estar manifestando o meu posicionamento, mas isso eu sei que é de ambos os lados. E as pessoas já rotulam como se eu estivesse defendendo. Não estou defendendo, não. Inclusive, sério mesmo, vocês não vão me ver eu defendendo o Lula. E tem muito lulista, né, me apoiando, querendo me seguir, e dizendo que eu de repente estou, mas olha, eu serei um crítico contundente do governo dele, uma vez que ele assuma, assim como eu estou sendo do Bolsonaro. Agora, para mim, o do Bolsonaro já é tudo muito previsível, muito embora, ao meu ver, o maior perigo é esse casamento que está havendo entre igreja evangélica e o poder temporal, gerando aí uma influência na produção de leis que está excluindo a diversidade e as minorias desse país e que precisam ser assistidas.
E se a gente fizer um casamento dessa proposta interpretativa do nível da psicologia social e coletiva para o âmbito da ótica do evangelho, então a gente vai ver, não por escolher um político ideal, mas saindo dessa forma agressiva, exclusivista, que prioriza uma forma específica, tanto de crença quanto de modelo de família, né? Tomando isso como um ideal e atribuindo como prerrogativa de maioria, e isso então exerce um peso de opressão e exclusão para quem funciona e existe de maneira diferente disso. Portanto, é olhando por esse lado que eu me faço solidário, sobretudo para quem não pertence à esfera, por exemplo, do que eu vivo. Eu sou um sujeito, né, pode-se considerar aí branco, casado no modelo tradicional de família, cristão, e que teria, do ponto de vista psicológico, para mim seria absolutamente confortável manter o atual governo no poder. Mas, meu Deus, aquilo que eu vejo do evangelho, Jesus, que inclusive caminhava com prostitutas, com publicanos, inclusive a fama de Jesus era comilão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores, porque ele não veio para aqueles que já são sãos, ele veio para aqueles que são carentes, para aqueles que têm abertura, e não é por outra razão que prostitutas e publicanos precederão os cidadãos de bem no reino dos céus, porque os cidadãos de bem, se acreditando ser tão bons, tão nobres, né? Eles então querem cooptar o poder político para garantir a sua hegemonia, então diminuindo o espaço ou sequer, ou talvez anulando daqueles que pensem e vivam de maneira diferente, como se isso, ou a abertura para esses públicos, fosse anular a sua própria prerrogativa de ser. Mas esse tipo de medo e esse tipo de comportamento não é outra coisa senão a denúncia de que essas pessoas, elas só se garantem como tal no coletivo. Isso porque se o coletivo daquilo que elas acreditam começa a ser relativizado, elas perdem a estrutura e a substância daquilo em que elas acreditam e entendem como certo e se sentem completamente ameaçadas. Porque, meus amigos, eu poderia ser transportado para viver lá na época de Jesus, cuja cultura era dos greco-romanos, que viviam em surubas, não havia nenhuma constituição de família, e Jesus caminhava de maneira pacífica, iluminando, influenciando, apenas sendo quem ele era, né? Então, levando tudo isso em consideração, inclusive o modo como o meu Jesus viveu, é dessa forma que eu me faço solidário, né? É dessa forma que eu me faço solidário. E aí vem aqui, aqui agora no TikTok, este é o falso irmão. É assim, né? É assim que é tratado, e é esse tipo de pressão aqui que acontece dentro das igrejas evangélicas. E muita gente está se sentindo acachapada e torturada porque os sujeitos validados pelo coletivo, tendo as suas próprias crenças validadas pelo coletivo, ganham uma proeminência moral que lança sobre eles o arbítrio daquilo que Jesus negou a ser feito até pelos anjos, que é de discriminar quem é o joio e quem é o trigo. Mas o irmão aqui, ele já sabe que eu sou o falso irmão, entendeu? E isso por conta das coisas que eu estou falando. E aí ele diz, só os que examinam as escrituras verão a verdade do modo como ele vê. Porque com certeza ele apoia o atual governo, e essa fala aqui eu estou desarticulando e desautorizando a fala dele.
Mas ele não está sozinho. Dentro da comunidade dele, isso é senso comum. Inclusive, ele dizer lá dentro da comunidade dele aqui, que ele entrou na live de um esquerdista que está apoiando o candidato do capeta, entendeu? Isso vai dar uma proeminência extraordinária para ele lá no grupo. Porque é dessas projeções de moral que o religioso vive, né? E então se estabelece essa guerra de julgamentos onde essências são condenadas por conta de uma plataforma interpretativa ideologizada. Mas, de fato, enfim... Ah, tá. Agora aqui parece que eu entendi errado, porque ele está falando do presidente. Ah, então que assim seja, meu irmão. Então aqui eu entendi errado, ele está falando lá do presidente. Mas, meu amigo, eu peço até desculpas por ter te entendido errado, de coração. Quero até te dar um abraço virtual aqui, meu irmão. Mas é porque essa fala, ela vem tão alinhada com o que eu estou ouvindo a torto e direito, que de uma certa forma ela definitivamente já não se aplica a você. Mas ela ainda assim se faz válida, porque é isso que está acontecendo o tempo todo e eu estou tentando vir aqui para denunciar, inclusive, para trazer um lugar de descanso para você, meu irmão, você, minha irmã, aonde quer que você esteja, que esteja sofrendo injúria, difamação na sua comunidade religiosa, está sendo relativizado e subtendido como uma pessoa de fé questionável, né? Meu amigo e minha amiga, vou falar que nem Pedro na sua epístola, aflições iguais a essa estão se cumprindo com muitos irmãos espalhados pela terra e você não está sozinho. Você que tem uma leitura que às vezes, embora você não saiba nem explicar em palavras, mas que provoca um assentimento no seu coração de identificação de espírito, e isso te traz paz. Portanto, meus amigos e minha amiga, você não está sozinho, você não está sozinha. Nós estamos juntos. Eu perco aqui todos os meus seguidores, entendeu? Mas eu quero me fazer irmão daqueles que, de fato, estejam, ainda que divergindo, com relação a candidato ou leitura política para o momento, mas que pelo menos dão espaço para que o outro pense diferente, sem rotulá-lo, sem condená-lo, sem teorias conspiratórias, sem prevalência de natureza moral, criando hierarquias de superioridade em relação a quem pensa diferente, porque isso sim é maligno. Isso sim, eu creio que seja a grande vantagem que Satanás está adquirindo no coração de muita gente. De muita gente que está cega por uma passionalidade ideológica, deslocando a imagem de Deus, que é invisível e espiritual e atua no coração, para figuras e plataformas políticas. Fica aqui, então, a minha reflexão, pedindo a Deus para que abra a mente e o coração, não para que todos nós pensemos da mesma forma e escolhamos os mesmos candidatos, mas para que se reduza essa passionalidade diabólica que está dividindo famílias, dividindo irmãos de fé e de consciência, e, ao meu ver, nada mais diabólico do que isso. Portanto, meus amigos, se tiver que ser, saia até da igreja em que você está, saia dessa comunidade, repense, veja uma outra comunidade de fé que pelo menos dê mais abertura para você pensar e ter a sua própria proposição política, porque isso é o mais recomendável a fazer nesse momento.
Gente, eu estou vendo aqui até muitas palavras de carinho e que estão expressando um entendimento. Olha, é tudo o que eu peço a Deus, ainda que você discorde de com quem eu vou votar. Se a gente tem saudades da época em que a gente podia discordar sem cair no tapa, né? Né? E vamos então seguir nesse espírito e nessa graça, né? Sobretudo tendo Jesus como o nosso orientador e entendendo que a nossa conexão com Ele é a principal vitória sobre o mal. É a principal vitória sobre o mal. Porque é amando a Jesus e seguindo os seus passos, amando a nós mesmos e ao nosso próximo, como Ele nos amou, é que esse mundo se tornará um lugar melhor para se viver. Gente boa, eu quero agradecer muito, já passamos, inclusive, bastante do nosso tempo regulamentar. Quero agradecer a paciência e a audiência de todos os que estiveram aqui bravamente nos assistindo, principalmente desde o início. Com a graça de Deus, estaremos aqui novamente na próxima quarta-feira, às 19h30, com um novo tema. Conto com você, convide a todos, vamos juntos nessa fé e nesse amor que nos une. Uma boa semana para você, gente boa. Beijão, uma boa semana e com a graça de Deus, até semana que vem. Valeu!